O dízimo no contexto bíblico é uma obrigatoriedade para os cristãos? Segundo a Bíblia, não há um mandamento explícito no Novo Testamento que obrigue o cristão a dizimar como uma lei para a igreja nos dias de hoje. O dízimo está claramente ligado à antiga aliança, enquanto no Novo Testamento o princípio é o da contribuição voluntária, generosa e consciente, não por imposição. Vou mostrar os textos bíblicos, organizados por contexto, para que você mesmo compare e conclua. O dízimo na antiga aliança, lei de Moisés. O dízimo era obrigatório para Israel, como parte da lei. Textos principais. Levítico capítulo 27, versículo 30. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Números capítulo 18, versículo 21. E aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. O dízimo sustentava os levitas que não tinham herança de terras, o culto no templo, a estrutura religiosa de Israel. Malaquias capítulo 3, versículos 8 ao 10 é um dos textos mais citados hoje. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Contexto importante. Deus está falando com Israel, sob a lei. Havia templo, sacerdócio levítico e sistema legal. O texto não foi escrito à igreja. Jesus falou sobre o dízimo, sim, mas antes da cruz, ainda sob a lei. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo da hortelã, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus reconhece o dízimo como parte da lei, critica a hipocrisia religiosa. Ainda não havia nova aliança, Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17. Na nova aliança, o que muda? Após a cruz, a igreja não está mais debaixo da lei. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. A lei foi nosso aio até Cristo, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Se o dízimo fosse obrigatório, os apóstolos teriam ensinado claramente, mas nenhuma epístola ordena o dízimo à igreja. Como a igreja primitiva contribuía? Atos capítulo 2, versículos 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Repartiam com todos, conforme a necessidade. Atos capítulo 4, versículos 32 ao 35. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Não há menção de percentual fixo, obrigação legal, maldição por não contribuir. O ensino apostólico sobre contribuições. Segunda carta aos Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ponto-chave. Não por necessidade, não por imposição. Decisão pessoal. Primeira carta aos Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Cada um de vós ponha de parte conforme a sua prosperidade. Princípio. Proporcional. Planejado. Voluntário. O dízimo é pecado hoje? A Bíblia não diz que é pecado dizimar, nem que é pecado não dizimar. Quem deseja dizimar por consciência e gratidão, pode fazê-lo. Quem ensina que o dízimo é obrigatório para salvação ou proteção espiritual, vai além do que a Escritura ensina. Resumo bíblico. Pergunta: o dízimo era obrigatório? Resposta bíblica: sim, na antiga aliança. É mandamento para a igreja? Não. O cristão deve contribuir? Sim. Como? Voluntariamente, com alegria e amor. Percentual fixo não é imposto pela Bíblia. Conclusão bíblica: a verdadeira fidelidade cristã não é medida por 10%, mas por um coração transformado. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Vamos comparar diretamente o ensino bíblico com a prática das igrejas atuais, de forma clara, honesta e baseada nas Escrituras. O que a Bíblia ensina? Resumo rápido. No Novo Testamento, a contribuição na igreja deve ser voluntária, sem imposição ou medo, sem percentual fixo, com prioridade nos necessitados. No Novo Testamento nunca. A Bíblia
Bíblia ameaça o cristão com maldição por não dizimar. Nunca a Bíblia condiciona a bênção financeira ao dízimo. Nunca a Bíblia transforma contribuição em taxa religiosa. Vejamos agora a prática das igrejas atuais em geral. Vamos ao que muitas igrejas fazem hoje, não todas, mas grande parte. Tornam o dízimo obrigatório. Frases comuns utilizadas: quem não dizima está em pecado. Quem não dizima está roubando a Deus. Sem dízimo, Deus fecha as portas. Problema bíblico. Isso reintroduz a lei de Moisés. Ignora Romanos capítulo 6 versículo 14 e Gálatas capítulo 5 versículo 1. Usam Malaquias capítulo 3 fora do contexto. Aplicam uma advertência feita a Israel. Ignoram que não há templo levítico hoje, que Cristo cumpriu a lei, Mateus 5 e 17. Erro hermenêutico. Aplicar promessa e maldição da lei à igreja. Prometem retorno financeiro, teologia da troca. Dê para receber, plante para colher. A Bíblia diz: pois cuidais que a piedade é fonte de lucro. Primeira carta a Timóteo capítulo 6 versículos 5 e 6. Isso transforma o evangelho em negociação espiritual. Centralizam o dinheiro na instituição. Hoje, o dinheiro é usado principalmente para manutenção institucional, salários, estrutura física, projetos internos, enquanto na igreja primitiva, o foco era socorro aos necessitados, sustento simples dos que serviam, não enriquecimento de líderes. O contraste direto Bíblia e igrejas. Bíblia, Novo Testamento. Contribuir deve ser voluntário, sem imposição, sem percentual fixo, foco nos necessitados. Graça e consciência. Muitas igrejas hoje ensinam de forma incorreta: contribuir é obrigatório. Pressão espiritual, 10% como regra. Foco institucional, medo de maldição, controle. O problema não é contribuir, é como se ensina. Contribuir é bíblico. Ajudar a obra é bíblico. Sustentar quem ensina é bíblico. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Mas transformar isso em lei, não é. Tiago capítulo 1, versículo 27 versos prática atual. A religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Pergunta honesta: quanto do dinheiro arrecadado vai realmente para órfãos, viúvas, pobres? Ou a maior parte fica na manutenção da máquina religiosa? Tiago confronta diretamente o modelo atual. Conclusão clara e bíblica: a Bíblia ensina contribuição. A Bíblia não ensina cobrança. A Bíblia não ensina ameaça. A Bíblia não ensina barganha com Deus. Quando a igreja usa o medo para arrecadar, ela se afasta do evangelho da graça. Vós fostes comprados por preço, não vos façais escravos de homens. Primeira carta aos Coríntios capítulo 7 versículo 23.